estamos a conversar com a professora Rita Figueiras, ela que é docente da Universidade Católica Portuguesa, investigadora nas áreas de comunicação política, mídia, jornalismo, vigilância digital, mediatização. É sobre todas estas vastas áreas que nos desafiam, que desafia o público em geral, que conversamos com a docente Rita Figueiras. Agradeço a sua reflexão e a sua disponibilidade. Professora, há uma geração que navega de uma forma muito natural no ambiente digital, uma geração que já cresceu com as redes sociais, com os YouTubes, com os FaceTimes, todas essas formas de comunicação interativa digitalmente. Eu pergunto-lhe se este ambiente digital é o local onde não é possível fazer coisas para os jovens, mas é o local onde se tem de fazer coisas com os jovens. Sim, esta é, digamos, uma geração que é muito mais, que tem uma concepção mais participativa, digamos assim, até ao nível da comunicação, precisamente porque cresceram num ambiente em que a própria tecnologia permite isso, não é? A interação e a adequação, ir construindo os conteúdos à medida que navegam online, digamos assim, terem a total autonomia no início da comunicação e no fim dessa mesma comunicação, que é absolutamente distinto de outras gerações que não tinham o controlo, nem o controlo de quando é que uma emissão era transmitida, nem aos seus próprios conteúdos, como é que eles eram produzidos, não é? E digamos assim que o digital e todas estas tecnologias que potenciam a interação numa escala mais reduzida de 1 para 1 e de 1 para muitos e de muitos para muitos também em simultâneo, permite mais esse envolvimento. Digamos, são tecnologias mais envolventes e reclamam mais de cada um quando se está a interagir com essas mesmas tecnologias, não é? E portanto, nesse aspecto são distintas das tecnologias e das possibilidades de comunicação anteriores e por isso, sim, diria absolutamente que sim, que é muito mais com estes jovens, mas também há dimensões, depende dos contextos, depende do que se está a falar em particular, também é para os jovens e com os jovens também, não é? Diria que são as duas situações. Anteriormente seria mais para os jovens, não é? Pelo próprio contexto das possibilidades de comunicação que existiam. Uhum. Mas esse para os jovens não desapareceu com o facto de ser possível agora ser com esses mesmos jovens, não é? Ficou mais complexo porque as duas possibilidades coabitam em simultâneo. Mas pergunto-lhe se neste contexto podemos nos questionar sobre quem é que são de facto os atores. São os jovens ou são as empresas digitais? Serão as duas coisas. Claro que as possibilidades de comunicação online, a partir do momento, por exemplo, que o Twitter só permite um número, limite de caracteres para cada post, ou o Facebook também limita as possibilidades de comunicação, a arquitetura das plataformas, elas condicionam as nossas possibilidades de comunicação, não é? Por exemplo, se estivermos a falar presencialmente, não há nada no contexto que nos impossibilite ficarmos 15 horas a conversar, se quisermos, não é? Enfim, ficaremos cansados, com certeza, isso tudo, são outras questões. Mas não há nada, digamos, na arquitetura do momento que possibilite isso de acontecer. Enquanto online, digamos, claro que podemos colocar 50 posts de seguida, mas também sabemos que a eficácia e os benefícios que daí poderemos retirar serão extremamente reduzidos, não é? Claro está, ninguém vai ler 50 posts de texto absoluto, não é? Portanto, digamos que isto para dizer que os jovens, com certeza nem pensaram muito sobre isso, porque entram nos códigos tal qual eles existem e comunicam dentro de um conjunto de parâmetros, ainda que possam desconhecer que esses parâmetros condicionam as suas possibilidades de expressão, não é? Mas também percebemos que estas empresas tecnológicas, elas vão se adaptando aos usos e aos significados que as pessoas vão dando à comunicação, porque o Facebook, quando foi inicialmente criado, ele nunca pensou que seria o principal lugar de distribuição de notícias, não é? Ele nunca foi pensado para isso. O próprio Instagram de fotografias nunca foi pensado para ter imagem, não é? Digamos assim. Portanto, o Twitter tinha um menor número de caracteres no início do que tem agora. E isso é uma resposta também aos sentidos, aos significados e aos usos que as pessoas vão dando
àquelas plataformas. E nesse sentido vai havendo aqui uma interação entre imposições, digamos assim, que é uma palavra pesada, mas para fazer a diferença, imposições que as empresas tecnológicas colocam às possibilidades de comunicação e, digamos, as exigências, salvo seja, que as próprias pessoas vão colocando a essas plataformas, porque se vai percebendo que elas precisam de outras coisas, que elas precisam de mais, precisam de vídeo, precisam de poder fazer chamada em direto, precisam de mais, não é? De mais possibilidades do que aquilo que a empresa tecnológica oferece. E aí vai havendo essa dinâmica. Claro que essa dinâmica também vai sendo construída na concorrência entre as várias empresas tecnológicas, não é? Mas, portanto, há aqui uma dinâmica que é entre uma determinada empresa, concorrência com outras empresas e aquilo que as pessoas vão pedindo e vão precisando para continuarem a comunicar no espaço digital. Há uma palavra que se cola, digamos assim, um bocadinho a esta geração que nasceu e que vive em ambiente digital. Corremos o risco até talvez de ser um bocadinho tutores desta geração ao dizer que eles navegam em diferentes ambientes muito rapidamente. E há uma palavra que se cola que se diz o zapear, o fazer zapping. Isto traz desafios para a percepção da realidade e para a forma como nos relacionamos entre pessoas, naturalmente. Sim, e claro, porque há uma questão que é a economia da atenção, não é? Ela diminui a capacidade de concentração em profundidade, mas também durante quanto tempo ela diminui, porque o raciocínio é mais fragmentado, também é mais ágil. Facilmente se passa de uma coisa à outra, isso requer agilidade, não é? Mas retém-se informação? Mas diminui a capacidade de concentração e a concentração é fundamental para essa capacidade de retenção da informação que se recebe. Até porque outra questão que estas tecnologias que são cada vez mais móveis também, digamos que reforçam, é o multitasking, fazer múltiplas tarefas em simultâneo. E quando, obviamente, se está a fazer várias coisas em simultâneo, a atenção em cada uma delas diminui, não é? Portanto, a capacidade até de escutar e depois, mais importante, reter, diminui absolutamente. Portanto, estas novas gerações, elas são mais ágeis, porque digamos que estão mais habituadas a passar de um contexto a outro contexto, do Facebook ao Instagram, rapidamente adaptaram-se às características novas que trouxe o TikTok, ao mesmo tempo que também, ao mesmo tempo estão, até em simultâneo, podem estar ao mesmo tempo no TikTok e com outras pessoas no WhatsApp, ao mesmo tempo que estão atentos a outras plataformas e a outras formas de interação enquanto estão no espaço com outras pessoas, por exemplo, não é? Isso dá uma certa agilidade, porque não é fácil conseguirmos transitar cada um dos espaços e ao mesmo tempo termos mais ou menos uma noção do que é que em cada um deles estamos a falar ou o que é que cada um deles nos está a pedir no momento. Portanto, isso é uma agilidade, sem dúvida, não é? Mas ao mesmo tempo este nomadismo, que é esta necessidade enorme de estar sempre de um sítio para o outro, de um sítio para o outro, o que nos dá uma menor capacidade de estar em cada um deles em particular e muito menos essa capacidade de concentração e de permanência, não é? Isso vê-se bem no espaço de aula. O espaço de aula é um lugar onde se percebe bem que é um sítio onde é preciso estar somente ali e durante um período de tempo prolongado do ponto de vista dos jovens, não é? Sim. Portanto, estar num único lugar durante muito tempo, digamos que é o oposto daquilo no qual eles cresceram e que as tecnologias têm potenciado, não é? E há aqui de facto desafios que se colocam, nomeadamente no espaço de aula, que é o lugar onde de facto a concentração é fundamental para reter e aprender, apreender e aprender aqueles conteúdos que estão ali a ser lecionados e de facto uma das respostas a uma tentativa de que não se desliguem, nem que seja na própria cabeça, não é? É de facto a questão do envolvimento, como voltávamos, que é uma aula não para os alunos, mas uma aula com os alunos, recuperando a questão que tinha colocado anteriormente, não é? Sim. Que pede, porque de facto é esse envolvimento que vai reativando sucessivamente a atenção e a concentração. Mas corremos o risco de ter aqui um fosso geracional. Que caminho para que esse fosso, que esse generation gap, como é que é a expressão,
que se vulgarizou. Que caminho para que este fosso não aconteça? Bom, o fosso existirá sempre, porque por alguma razão a expressão é muito anterior à tecnologia, não é? Portanto, haverá sempre, haverá sempre. O que se verifica também com a tecnologia é que cada vez mais são precisos menos anos para que esse fosso seja maior, digamos assim, não é? Há um processo de aceleração que provoca maior distanciamento mais rapidamente. Uhum. E também reclama das gerações que não estão nesta cultura, também exige maior capacidade de adaptação, não é? E de perceber em que estádio é que cada uma destas gerações mais novas se encontra. Se bem que também é importante aqui frisar que nem todos os jovens são iguais. Claro, claro. Nem podemos falar em grandências do que é que significa a cultura dos jovens neste contexto digital. Grandes tendências. Ainda assim, pois é preciso ver as questões mais particulares, porque nem todos estão no mesmo estádio, digamos assim, não é? Claro, e o nosso país é muito disparo também. Exatamente, portanto, para não dizermos que são todos de uma determinada maneira ou todos de uma outra maneira, não é? Mas requer, eu julgo que a possibilidade de integrar essas características, que é difícil lutar contra elas, não é? Até porque depois os jovens sentem que isso significa que estão a rejeitá-los, Claro. A rejeitá-los porque eles são assim, no sentido de que foi assim que cresceram, as tecnologias potenciam isto, é assim que estão com os seus amigos, é assim que gostam de estar. É um equilíbrio entre integrá-los no processo educativo, neste envolvimento, não é? Que é escutarem, mas ao mesmo tempo envolverem-se em tarefas onde precisam de aplicar os conhecimentos que estiveram a escutar, não é? E aí esse envolvimento, essa participação ajuda-os a sintonizarem-se, digamos assim, com aquele momento, mas de facto há também essa reflexão que é preciso fazer, de a escola, tal como ela sempre existiu, que mais neste modelo unidirecional, não no sentido já extremo, como já foi mais, não é? Mas tendencialmente unidirecional, e que o bom aluno é o aluno sossegado que escuta, digamos assim, deve ser atualizado com todas as dificuldades que isso requer também para os professores, Claro, não é? claro. E também, não só para os professores, como também efetivamente para o que significa a passagem de conhecimento, que de facto precisa de esforço, de empenho, esforço no sentido de concentração, de sacrifício, de lutar contra o que não se está a perceber, mas tentar novamente voltar a tentar perceber, não é? Portanto, há um conjunto de esforço, de disciplina, de dedicação, de empenho e de concentração, que são de difícil harmonização com as características cada vez mais profusas dentro deste contexto que é a cultura digital. Uhum. É difícil esta compatibilização, muito difícil, porque requer duas coisas completamente distintas. Portanto, eu não tenho também resposta, não Claro. sei a solução, mas eu diria que é tentar, ao mesmo tempo, para que os alunos possam reconhecer um modelo que os professores possam considerar melhor para a aprendizagem, o professor também tem que reconhecer que aquilo, a cultura do aluno também tem que ser reconhecida neste contexto. Tem de ser uma dialética. Exatamente. Tem de ser uma Agora, relação. tem de ser, em termos concretos é difícil depois, mas enfim, só estando em aula, depois depende também das matérias, dos conteúdos, da idade dos Claro. alunos, não é? Claro. Tudo isso Claro. altera e requer depois formas específicas de concretizar, mas pelo menos ganhar a consciência que estamos perante dois modelos de comunicação até, não é? Porque o ensino estrutura-se num modelo de comunicação, de como é que é o professor a falar, os alunos a escutar, isto é um modelo de comunicação. Ganhar esta consciência pode ser um primeiro etapa para encontrar soluções que sejam benéficas e gratificantes para ambas as partes, não é? Porque Claro. o professor tem, obviamente, também tem que sentir que continua a fazer sentido o que está ali a fazer no espaço de aula, não é?
Claro. E é justo dizer que estas novas tecnologias, estes ambientes digitais, são por parte dos mais novos usados em ambiente de entretenimento e até de relação, e por parte da geração mais adulta são uma forma de trabalho. Será este o cenário ou é injusto colocá-lo desta forma? Eu julgo que são as duas coisas para todas as gerações. Para todas as gerações. Também há aliás, basta ver, hoje em dia, desde a escola primária a tecnologia é integrada, não é? Portanto, aí as crianças aprendem que, se inicialmente em casa, obviamente, e cada vez as crianças, como nós sabemos, mais precocemente interagem com a tecnologia, não é? Não é como umas gerações para trás, que era preciso chegar a uma determinada idade para ter autorização para ligar a televisão, não é? Que era, isso vinha de idade, se adquiria esse direito a participar nessa interação com a tecnologia ou ligar o rádio, o que fosse. Hoje em dia, qualquer criança, mal sabe andar, já está a brincar com o telemóvel, com o tablet, a fazer, enfim, às vezes até perceber melhor como funciona, intuitivamente, claro, do que algumas pessoas mais velhas. E se a relação inicial é pelo entretenimento, e sempre foi assim, porque as crianças, digamos, antes da internet, antes dos telemóveis, antes dos tablets, antes de computadores portáteis, a sua primeira relação sempre foi através do entretenimento na programação dos desenhos animados, não é? Isso sempre foi assim. E depois dos jogos de computador, dos videojogos, enfim, e todos os jogos online, que são transformações, mas a partir do mesmo princípio, não é? Portanto, a relação com a tecnologia, desde, diria, dos anos 60, depois depende um pouco dos países, é esta parte, inicialmente através do entretenimento. As gerações anteriores, a relação com a tecnologia começou no local de trabalho, não é? Quando, obviamente, os computadores, claro que a máquina de escrever já é uma tecnologia, o papel também, mas não vamos, enfim, tão vamos longe pensar assim. Exatamente, vamos pensar nas plataformas digitais. Exatamente. Portanto, aqui as gerações começam, obviamente, pela dimensão do entretenimento, ainda que alguns pais possam fazer jogos que são simultaneamente lúdicos e educativos, não é? Portanto, pode haver também aqui esta combinação. Mas quando as crianças vão para a escola, e vamos por assim, 6 anos entram na escola primária, elas também começam a perceber a tecnologia para trabalhar, apesar de já verem em casa, eventualmente, os pais a trabalhar a tecnologia associada ao trabalho dos pais, não é? Porque podem ver o pai no computador a dizer, eu estou a trabalhar. E aí, com certeza, podem não fazê-lo de forma refletiva, mas percebem que a tecnologia pode ter múltiplos objetivos e múltiplos propósitos e sentidos. Portanto, isto para dizer que em todas as gerações, principalmente atualmente, a todas as gerações, as tecnologias servem para trabalhar, servem para entreter, servem para comunicação profissional, comunicação pessoal, comunicação íntima dentro das famílias também, não é? Portanto, são os contextos que dão sentido e significado à tecnologia, porque ela encerra esta pluralidade daquilo que somos também. Exatamente. E o mesmo telemóvel, e sabemos muitas vezes as pessoas podem estar no local de trabalho ao mesmo tempo que estão a responder a uma questão profissional, num WhatsApp, pode ser um WhatsApp do trabalho, também estão no outro grupo a responder ao WhatsApp com amigos e podem estar também no WhatsApp a responder a qualquer coisa dos filhos, não é? Portanto, até no mesmo momento podem estar a fazer utilizações completamente distintas da tecnologia. Portanto, isto para dizer, ela é trabalho, mas ela é também entretenimento para todas as gerações.